Olá, estamos começando mais um Contemporânea Live aqui pela TV Conexa. Contemporânea, você já sabe, é um programa de arquitetura, design, paisagismo, arte e tudo que envolve esse mundo da arquitetura e do design. Hoje aqui o entrevistado é o arquiteto Rodney Pinto, mas daqui a pouquinho a gente vai chamá-lo aqui para a gente começar essa entrevista. E antes disso eu queria agradecer os meus parceiros que me ajudaram a montar esse estúdio, a Lux Iluminação, a EAD Home e o Dimas Pires. Muito obrigada pela parceria de vocês. Mais um agradecimento muito importante aos patrocinadores. Queria agradecer a Rochedo Engenharia pela confiança e a Metal Flama também, que é o mais novo patrocinador aqui do programa. O Contemporânea é toda quarta-feira ao vivo aqui para vocês, na TV Conexa. E a gente sempre muito feliz, porque a gente fala sempre do que a gente mais gosta, que é arquitetura e design. Hoje nós vamos falar aqui sobre construção mista com o arquiteto Rodney Pinto. Vamos começar? E aí, Rodney, tudo bom? Tudo bem, e vocês, hein? Tudo bom, obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço sempre pelo convite. Você conseguiu compartilhar aí? Não consegui. Ah, que pena, mas daqui a pouco a gente compartilha aí. Daqui a pouco eu já compartilho. Na tua página, para o pessoal ver também. Você que está assistindo agora, entrando agora aqui no nosso programa, pode compartilhar também, assim outras pessoas podem participar com a gente, tirar todas as dúvidas sobre o tema de hoje, que é construção mista. Vamos lá. Rodney, vamos falar um pouquinho o que é construção mista. A construção mista, Zi, é um mix que você usa vários sistemas construtivos numa mesma construção, numa mesma casa. O que é a construção mista? Hoje em dia nós temos a construção que é com tijolos e concreto, que é mais usado hoje em dia. Aí você usa a estrutura metálica, madeira e também o light steel frame. Você faz um mix delas tudo junto. Isso é comum? Comum, hoje em dia está sendo comum. E quais são os materiais utilizados nesse tipo de construção? Como eu te falei, ele é a construção convencional, que é o concreto armado e o tijolo, parede de tijolo, a estrutura metálica, que é a mais pesada, a madeira para construção, ela tem que ser uma madeira tratada, autoclavada, e o light steel frame, que é um aço galvanizado leve. Nossa, tem que conhecer muito sobre o assunto para você fazer uma boa construção, né? Com certeza. Mista, né? Com Vamos certeza. ver uma imagem, assim a gente pode também explicar um pouquinho mais sobre o assunto, até melhor para a gente mostrar. Esse exemplo que está aparecendo aí é uma construção onde tem o light steel frame com madeira, ou é um mix dela. Ele tem a parte estrutural dela de light steel frame, que é o aço galvanizado, e os fechamentos de madeira. Esse tipo de construção, Rodney, pode ser aplicado em qualquer tipo de construção? Pode, comercial, residencial, para ampliação de residência, comércio, prédio, qualquer tipo de construção. Tá, então, vamos na sequência? Essa aí que está aparecendo é a mesma coisa, só que ela está usando madeira. Tá. Ó, antes da gente continuar aí, eu vou falar para você, tem muita gente entrando aqui já. Que bom. O Fernando Marque, que é o nosso patrocinador da Rochedo, já entrou, está participando, assistindo, dando boa noite para nós. Boa noite também, Fernando. A Beth Cerquinho participando aqui com a gente. Obrigada, Beth. O Fabrício, o Mendes. E tem uma pergunta aqui da Andresa Alfonsi. Qual o benefício da construção mista quando se refere ao custo da obra? Olha, a Andressa que está perguntando. Oi, Andressa. É o seguinte, a construção mista você usa mais para quando você tem uma ampliação de uma casa convencional feita em alvenaria e concreto armado, e você consegue com isso minimizar no tempo de construção, a velocidade dela é bem mais rápido, o custo dela também é bem mais rápido, porque é uma construção que você já planeja ela tem que ser planejada antecipadamente, porque todos os materiais da construção mista, tirando o convencional, que hoje é a construção de estrutura metálica, madeira e steel frame, ele tem que fazer um planejamento anterior, porque é um sistema fabril, ele tem que começar a fazer na fábrica e montar somente no local. Então você ganha na velocidade e no custo.
Ah, isso é bacana, né? Reduz muito o tempo da obra, né, Rodney? Bastante, em torno de 40%. Uma casa que convencional você levaria 24 meses, 16 meses, dependendo do tamanho da casa, ela cairia para 4, 5 meses de efetiva obra. Entendeu? E também a gente ganha muito porque não gera muito entulho, né? Com certeza, ela tem uma redução enorme de entulho, não tem resíduo, a obra é uma obra limpa, por ser já um processo fabril que já vem pronto de fábrica, é só montado na obra, então você ganha nesse aspecto, você não tem desperdício de material e também a velocidade dela é muito mais rápida. Então tá, ó, a Beth Cerquinho tá dando boa noite para você. Oi, boa noite, Beth. E a Estefânia Boleta oi, querida. tá falando que você é o melhor arquiteto ever. Obrigado, meu bem. Eu sua fã. Te amo. Essa é minha sobrinha. Que bonitinha. Ah, não precisava falar que era sua sobrinha, né? Mas... Ó, vamos mostrar mais uma foto, que é uma foto já de um projeto, né? Esse é um projeto pronto já, de uma casa, aí você vê que ela tem a estrutura metálica, misto com madeira. Esse é um sistema já bem usual hoje em dia. Né? Ah, isso é bacana, você poder usar esses 3 tipos de construção na mesma... Você pode usar os 3 ao mesmo tempo, ou você usa um com o outro convencional, com estrutura metálica, ou com madeira, ou com light steel frame, ou light steel frame com madeira, aí você consegue. Mas o mais importante é assim, que o profissional, o arquiteto que está fazendo esse projeto, ele tem que conhecer muito bem esse sistema construtivo, porque são 3 tipos de materiais que eles trabalham diferente, porque eles têm o perfil deles são perfis diferentes, eles trabalham conforme a mudança do tempo, né? Então você tem que ter um elemento de transição entre um e outro para que evite fissura. Essa daí já é uma construção de estrutura metálica com light steel frame. Você vê que a parte de baixo, a estrutura dela básica é a estrutura metálica normal e em cima é o light steel frame. Tem uma pergunta aqui para você, vamos ver. José Roberto Tebet, amigão. Parabéns pelo tema, assunto interessante e atual. Dando parabéns para você aí. Obrigado, Beto. Obrigado por estar assistindo, querido. O Rodney, você tem um conhecimento muito grande nesse assunto, né? Você fez algum curso, pesquisou? Eu conheci o sistema antigamente, que é o convencional, com estrutura metálica e madeira. Eu não conheci o light steel frame. Aí eu fui convidado por uma empresa americana a fazer um curso lá nos Estados Unidos, em Dallas, no Texas. Eu fiquei um tempo lá e eu conheci o sistema de como se projeta, como se constrói e a tecnologia do sistema do light steel frame. É uma coisa que é encantadora, encanta pela velocidade de construção, a rapidez. Eu vi casas sendo feitas em curto espaço de tempo, a prédios até 5 andares. Então, a partir desse momento, eu gostei muito dessa tecnologia, eu me apaixonei por ela e tento colocar aqui nos meus projetos hoje aqui no Brasil. E aí usando a construção mista? Também, ou mista, né? Ou até mesmo a da light steel frame só ela. Legal. Entendeu? Mais uma pergunta aqui da Andressa Alfonsi. Tem utilizado estrutura metálica em algumas ampliações. Ela também trabalha com isso, então ela conhece já então o sistema. Pouquinho também. Legal, Andressa. Vamos ver mais fotos? Assim você pode também explicar um pouco mais, né? Olha, esse é um sistema que é o sistema convencional, você vê a estrutura de concreto armado, fechamento em light steel frame e a estrutura do light steel frame, a vedação, e a parede sendo fechada com OSB. Tá? É a mesma foto, agora em outro ângulo, você vê a laje estrutural, o light steel frame com madeira e fechamento do lado de fora. Aí já é também o mesmo sistema, se você vê a parede de alvenaria embaixo, a laje seca sendo construída em light steel frame. Ah, que bacana. Tem mais pergunta aqui, vamos ver. Também, vamos lá. Vamos lá. A Ana Paula Belésia está assistindo a gente, ela hoje comentou comigo, está assistindo sempre o programa. Obrigada, Ana Paula. A Juliana Slowboda. Boa noite. Quero saber qual a próxima tendência para arquitetura e construção. Eu acho que a tendência já é essa que a gente está falando hoje, né? É esse mix, essa tecnologia avançada que você pode usar tanto light steel frame em construções convencionais, estrutura metálica, madeira. Você pode usar tudo. Isso deve depender muito do profissional
que vai estar executando esse projeto. Ele pode fazer esse mix. Se for uma ampliação, esse sistema ele não fere muito a construção convencional, porque ele já vem pronto de fábrica, então você só adapta ao existente, né? Então tem umas fotos aí que depois a gente vai mostrar nesse mesmo sistema que ela vai poder com certeza melhor. É a tendência, né? Com certeza. Tem outra pergunta da Andressa aqui. Você sente o mercado, clientes abertos, ou seja, aceitando a opção do steel frame em suas construções? Sim, olha, antigamente existia uma certa resistência, mas hoje, o próprio advento da construção, da internet, então a coisa da construção civil com a light steel frame ficou muito divulgada, muito conhecida. Então as pessoas já estão mais receptivas a esse tipo de construção, porque você ganha na velocidade, você ganha, o custo é um pouco mais barato do que a convencional, você não tem desperdício de material, você tem agilidade na construção, a fidelidade do projeto, que é muito mais importante, porque você sabe que você vai gastar aquilo com light steel frame, é aquilo que você vai gastar, não tem intercorrências no meio da obra que pode aparecer, como acontece na construção convencional. Então, no meu entender, assim, os clientes estão bem receptivos a isso, a essa tendência. Tá sendo cada muito vez bom. mais, né? Eles estão optando por isso, até os condomínios já estão aceitando, esse tipo de construção. Com certeza. O custo-benefício também muito com melhor, certeza, né? muito Que reduz o tempo da obra. Velocidade, a única hora que entra água numa construção dessa é na parte do radier, que é a laje que a gente faz no chão para construir esse sistema. Que bacana. Vamos ver mais foto, então. Olha, isso aí já é uma estrutura metálica com madeira, cobertura de madeira. Então, foi construído no Brasil ou é uma referência? Essa é uma referência que eu peguei. Eu acho que não é construído no Brasil, não. E eles usaram madeira com estrutura metálica? Estrutura metálica pesada e a cobertura de madeira. Legal. Tá. Nessa foto? Esse outro também. Você vê a estrutura metálica pesada com os fechamentos de madeira na escada, nas paredes. Né? Fica lindo, aquece, né? Você consegue ter uma modernidade, uma coisa muito mais contemporânea. Se quebra aquele paradigma de parede aparecendo, então você consegue ter esse movimento visual. E às vezes a pessoa fala, casa de madeira, né? Mas olha, utilizado dessa forma. Como fica bonito, né? Bem moderno, Como fica bonito essa mistura, né? A madeira, por um lado, aquece e o ferro, por outro lado, ele quebra. Ele é um contraponto à própria madeira, né? Rodney, quais são as vantagens assim desses materiais, que você utiliza, né, nessa construção mista? As vantagens, eu já falei, são a própria velocidade, né? A velocidade de uma obra é muito mais rápida você usando esse sistema construtivo. Tanto madeira, ferro, mas sempre você tem que tomar o cuidado do profissional saber trabalhar com isso, saber trabalhar a mescla desses três elementos, ou um com o outro, ou os três juntos, vai depender muito do profissional. Você ganha na velocidade, economia de tempo, entre outras coisas. Tem mais pergunta aqui. Vamos lá. Juliano Brienne. Boa noite. Gostaria de saber se em Sorocaba temos um número considerável de empresas para atender a nós profissionais no uso do steel frame. Obrigado. Bastante, Juliano. Tem bastante, querido. Tem muitas empresas boas, idôneas, que conhecem o sistema construtivo, mas o mais importante é você saber projetar em light steel frame. Porque além do light steel frame, você tem... ele perguntou do light steel frame somente, né? Ele perguntou se tem light. As empresas... Não, tem bastante empresas. É saber projetar, saber passar para a empresa, porque o ferro, o aço do light steel frame, ele é diferente do que você usa para fechamento de parede em drywall. Ele é um aço mais espesso, mais robusto, mais encorpado. Você tem que ter os contraventamentos, você tem que ter as placas de união, os pilares, os vigamentos. Isso tudo é calculado eletronicamente por um programa que é próprio para isso. Então você pode projetar ele no AutoCAD, no Revit. A gente pega esse projeto, joga ele no sistema e lá ele calcula tudo para a gente. A parte de vigamento, pilares, contraventamento, que é para a parede virar uma coisa monobloca, uma parede monobloca. O edifício em light steel frame, ele é uma peça monobloca depois que ele é fixado. Mas tem bastante gente em Sorocaba, é só
dá uma procuradinha, me liga que eu te passo. Legal. Deu uma aula agora, né? Opa! Gente, eu só queria agradecer mais uma vez meus patrocinadores, que é a Rochedo Engenharia, que trabalha com projetos complementares para arquitetura, sempre em parceria com os arquitetos, e a Metal Flama, que produz coifas, churrasqueiras, lareiras ecológicas, muito legal também. Muito legal. Mais perguntas aqui. Vamos lá. A Estefânia Boleta está perguntando o seguinte: é necessária a utilização de mão de obra especializada? Sim, é específico isso daí, porque é treinamento, a pessoa tem que saber montar, tem que saber como ancorar ela na estrutura, que é a laje que vai no chão, como é o sistema de vedação entre as paredes, principalmente pelo lado de fora. O Light Steel Frame é uma parede, além de ser estrutural, ela é uma parede esbelta, ela é uma parede fina, pelo lado de dentro você usa o drywall, o miolo dela é enchido com lã de rocha, lã de vidro, lã de PET. Pelo lado de fora você tem um envelopamento antes na estrutura, depois você coloca uma placa de USB, depois você coloca a placa cimentícia. Então isso tudo tem um problema de vedação, de junta, a pessoa tem que ser muito técnica e muito capaz de saber o que ela está fazendo. Se der algum probleminha, começa a aparecer um monte de fissuras, um monte de ocorrências na construção que quem não sabe fazer pode ser que apareça. Tá. Olha aqui, o Juliano Brienne está agradecendo, super obrigado pela resposta que você deu para ele. E o Fernando Marque está perguntando o seguinte: que se as empresas que fornecem o Light Steel Frame já fornecem a mão de obra? Algumas sim. Dependendo, aqui em Sorocaba tem lojas especialistas somente de Light Steel Frame, elas só vendem o material, não tem equipe de montagem. Ao passo que tem equipe de montagem que eles são obrigados a recorrer às lojas para poder pegar todo o material que é necessário para a construção civil. Então, basicamente, assim, um completa o outro, Fernando. Tem mais perguntas aqui. A Ana Paula Belésia. Amo estrutura metálica aparente. Amo ampliar com estrutura metálica. Somente engenheiros e arquitetos podem projetar com steel frame? Abraços e Rodney. Não, Ana, se você souber trabalhar com light steel frame, estrutura mista, qualquer uma que seja, tanto a metálica quanto a madeira, light steel frame, convencional, o importante é você saber projetar, porque um arquiteto vai saber projetar esse projeto tanto em light steel frame, e um engenheiro, esse programa que eu falei no começo, ele calcula toda a parte estrutural para a gente. Então, só que a pessoa tem que saber mexer com o programa. São poucas pessoas que sabem mexer, basicamente são os fabricantes dos perfis que têm esse programa licenciado, a gente não encontra isso facilmente. Então, é mais fácil, no caso... Tem sempre um arquiteto e um engenheiro envolvido nisso daí. É legal. Vamos ver mais fotos, que eu estou gostando dessa próxima foto aí. Esse daí é uma estrutura de light steel framing com cobertura tem parte de madeira, tem a parte de convencional, que é estrutural, que é um concreto armado. Então, o telhado pode ser qualquer... o telhado pode ser qualquer um. Você pode usar tanto... Quando a gente faz uma construção em light steel frame, a gente usa o próprio telhado também em light steel frame. Tá? Ou você usa... Vai depender muito do projeto. Então, quando você usa o light steel frame, ele é colocado uma madeira embaixo de OSB, com uma manta asfáltica. Depois a gente pode usar qualquer tipo de telha ou aquela telha shingle, que é mais a telha americana, que é plana. Então, existe um sistema todo complexo em cima disso daí. Por isso que cada hora, na hora de você projetar, você tem que saber exatamente o que você vai usar, porque isso vai interferir no próprio programa que vai determinar as paredes, pilares e vigas. Legal. Esse daí é uma estrutura estrutura metálica com fechamento de alvenaria. Então eu peguei ela como referência também. Então tá bem bacana essa esse daí é uma estrutura que a gente está usando 3 tipos de sistema construtivo. É um bloco, era uma construção existente de bloco. Eu fiz os pilares dessa daí, é uma obra minha, pilares de estrutura metálica pesada, os fechamentos de parede em light steel frame, tanto externo quanto interno.
Na próxima foto a gente vai conseguir identificar melhor. Que é essa daí? Então você vê... É uma indústria, assim? Não, isso é uma igreja. Ah, é uma igreja? É uma igreja. Ela era feita em bloco e estrutura convencional. Aí eu fiz a ampliação dela, um andar com estrutura metálica, a estrutura dela em metálica e os fechamentos de parede em light steel frame. Foi uma reforma? Assim. É uma reforma ampliação, só daí tem 100 metros quadrados, 120 metros quadrados de ampliação. Essa daí já é uma próxima foto, onde é o acabamento pelo lado de fora do light steel frame. É uma placa cimentícia, depois tem o base coat. Só que isso daí tem toda a junção, tudo. Isso aí é antes do fechamento. Também é a mesma foto, e dá para ter uma noção. Tá. Na próxima foto a gente vai ver ela no início, né? Ela ficou meio fora de ordem, hein? Mas se você vê bem que a estrutura metálica... Você já estava levantando. Já estava levantando para depois fazer os fechamentos, cobrir com telha autoportante e depois o fechamento em light steel frame. Com certeza deve ter sido bem mais rápido do que se Nossa, você tivesse feito nós começamos essa obra em novembro e ela já está pronta coisa de um mês atrás. Legal. Foi em 3 meses de obra, 120 metros quadrados de obra. Bem rápido. Rápido, rapidíssimo. Por isso que eu falo para você, a gente ganha na velocidade. Tá? O custo tem um diferencial um pouco menor do que a construção convencional, mas a gente ganha na velocidade. Tá. As visitas na obra acabam também sendo... Você tem que ir mais vezes na obra ou mesma coisa do que uma obra normal? Na convencional a gente vai mais vezes. Né? A gente vai mais vezes. Nessa que é um sistema já industrializado, você já sabe o que vai acontecer, então o próximo passo são as montagens. Aí você vai acompanhando somente as etapas, né? Você pode fazer tirando fotos, fazendo um time-lapse aí, que você vai vendo o sistema sendo construído. Por ser rápido, você consegue ir menos vezes, então legal. É mais fácil. Essa outra foto que a gente vai mostrar é uma explicação mais técnica. Né? Essa é uma laje seca que a gente usa no light steel frame. Então você vê o perfil metálico embaixo de aço, um fechamento do chapa USB. Depois você tem o XPS, que é uma espécie de um isopor bem rígido, e a manta de PVC, que é um tipo de um acabamento que depois que você faz ali. E aí você pode colocar piso cerâmico, carpete de madeira, carpete... Qualquer revestimento. Qualquer revestimento. Então você não usa concreto nessa laje seca, que é muito usado no light steel frame também. E no próximo, próxima foto? O próximo é a laje úmida, é a laje convencional. Você usa o mesmo light steel frame, você usa a placa USB de base, tem o contrapiso armado e depois você põe a manta asfáltica por cima. Legal. Também, só que ela é mais pesada que a laje seca, né? Numa construção dessa, o conforto térmico, acústico é melhor do que tradicional? Muito melhor. O que você ganha no light steel frame, dependendo do sistema convencional sistema misto que você for utilizar, eu me baseio mais pelo light steel frame. Você tem a diferença de alvenaria com o light steel frame, coisa de 5 a 7 graus abaixo. Se você usar com bloco de cimento, um comparativo, e o light steel frame, você chega a 12 graus abaixo de temperatura interna. Então você tem um conforto térmico muito melhor. Então você diminui ar-condicionado, gasta menos energia. Então por isso que ela é uma construção totalmente green, né? Uma construção verde, legal para se construir. Isso é importante, né? Tem mais perguntas. Vamos lá. A Aerobórnia. Rodney, obrigada por compartilhar seus conhecimentos sobre essas novas opções na arquitetura e construção. Aero. Obrigado, Aero. Beijo. Tatiane Kurokawa, dando parabéns novamente pelo programa. Rod arrebentando. Valeu, sucesso. Tati. E o Cláudio Carmona dando boa noite para mim e para você. Boa noite, Cláudio, também. Então vamos lá, vamos ver mais fotos para a gente aprender mais um pouquinho sobre o tema. Essa é mais de light steel frame. Essa é uma casa nos Estados Unidos que foi fotografada, coisa assim, de uma semana a casa estava pronta com essa parte estrutural. Depois mais uns 3 dias, pena que eu não tenho as outras fotos, mas 3 dias foi fechamento externo, foi feita a parte de instalações elétrica e hidráulica e depois fechamento interno. Então é uma casa muito rápida. Nossa, olhando assim parece parece um palinqueiro, exatamente. Tanto qualquer tipo de sistema convencional, como ele é industrializado,
ele é rápido de ser montado. O que demora é a demanda para fabricar todo esse sistema. Tá? Então, no light steel frame, tanto na estrutura metálica, ou wood frame, ou madeira, ela é rápida depois que você começa a montar. Então, legal. Você ganha muito rápido na velocidade de construção. Bacana. É um sistema de bricolagem mesmo, de montagem. Né? Montagem parece um Lego, mesmo. mas mas é isso daí. Nossa, muito legal. A próxima? Então, essa é a única fase de uma construção de light steel frame que ela entra água, que é na fase do radier, que é a laje que é feita diretamente no chão. Ela não tem estrutura, não tem fundação. Não faz fundação, nada? Não faz nada. Então você faz uma laje de 20, 25 centímetros de espessura. É o ideal, né? É a única fase. Então você não tem gasto com concreto, com ferro, aquele absurdo que precisa fazer na fundação. O cliente reclama que enterra dinheiro na fundação, porque realmente para uma casa ele precisa muito mais que isso, porque o peso diferente do peso de uma casa de light steel frame, de uma convencional, uma parede de light steel frame é 35 quilos por metro quadrado. A parede convencional ela vai mais de 120 quilos. Nossa, que diferença. É grande, é grande. Mais pergunta aqui. Vamos lá. Tatiane. Peguei o programa já iniciado, não sei se já foi dito, mas a fundação desse sistema de construção pode ser radier? Eu acabei de explicar, Tati. É o radier mesmo que a gente usa. A preocupação antes, somente você tem que deixar toda a parte de tubulação, de esgoto, pluvial e elétrica que tiver no chão, passado primeiramente antes de concretar. Então você faz toda a parte de tubulação, esgoto, banheiro, cozinha, o que for, antes de concretar. Depois disso é só vir fazendo as montagens. Bacana. Tem mais pergunta. Cláudio Carmona está falando o seguinte: entrevista fantástica, que demais. Obrigado, gente. Não temos a noção da grandiosidade da utilização desse conceito. Valeu. Legal. Obrigado que tenha gostado. Conhecimento hoje aqui, né, que a gente está aprendendo bastante. Que bom. E aí vamos ver só mais uma foto agora para a gente finalizar. Tá, essa é uma casa também feita em light steel framing e o fechamento dela é com USB pelo lado de fora. Antes disso já foi feito, foi colocado a manta para proteção do sistema e em cima a gente vê, se não me engano, já feito o telhado com telha shingle. Então aí depois disso você pode colocar placa cimentícia e pintar, colocar qualquer tipo de revestimento, pedra, tijolo, azulejo. Na verdade, depois de pronta você nem percebe. Você nem percebe qual a diferença entre uma e outra. Visualmente, esteticamente, tem quem sabe que construiu, mas quem não sabe vai ver que é uma coisa tão parecida quanto a convencional. Na sua opinião, hoje, daqui para frente, é o que mais vai se usar? Eu acho que mais vai se usar, com certeza. Com certeza, porque é ecológico. Ela tem vários outros aspectos que é muito a favor dela, entendeu? Você começa a trabalhar com mão de obra específica, a velocidade, é muito mais promissor você trabalhar com esse tipo de construção. Não desmerecendo a construção convencional, mas eu sou um fanático, apaixonado por sistema misto e construção civil de light steel frame. Eu acho que todo mundo também está ficando, viu, apaixonado. Espero. Olha aqui, o Ricardo Correia está dando parabéns pelo programa. O Ricardo, que é da IAD Home, que me ajudou a montar um estúdio Ricardo. aqui. Ricardo participando com a gente aqui com Legal. a gente hoje. Muitos arquitetos assistindo o seu programa aqui hoje. Que bom! Os colegas estão dando uma força, Legal. interagindo. Legal. A Cristiane Martim entrando aqui também para assistir o programa. Legal. Já percebi que você é um apaixonado por esse tema mesmo. Desde que eu fiz esse curso lá nos Estados Unidos, eu voltei assim com outros olhos para esse tipo de construção. Então eu sou suspeito por ser apaixonado por esse tipo de construção civil. E aí você conhecendo cada vez mais o assunto, você dominando, você consegue pôr em prática mais, até convencer melhor convence o cliente. mais o cliente, passa mais segurança, né, Zi? Eu acho que é por isso. Por isso que é tão apaixonante. Eu fiquei realmente... Veio a agregar na minha carreira profissional o sistema construtivo de light steel frame.
E essa construção mista, né, que também você consegue utilizar. A gente acabou voltando para o Light Steel Frame porque muita gente perguntou, mas a gente acaba utilizando muito a construção mista, como teve o exemplo dessa igreja em Votorantim e outras construções. Mas em si, enfim, assim, a construção mista, ela veio para facilitar a construção hoje em dia, fazendo esse mix de tanto a convencional com madeira, convencional com estrutura metálica, com light steel frame ou qualquer uma delas, mas o mais importante é você saber utilizar, saber fazer a transposição dos materiais, porque entre um sistema e outro, por trabalharem diferente, você tem que usar uma manta termoelástica para evitar que trinque. Então são cuidados, são técnicas que somente um profissional da área sabe utilizar. Legal. Gente, infelizmente a gente está acabando, encerrando. Que pena. Eu agradeço muito a participação de vocês hoje, foi muito legal as perguntas, com certeza me ajudou muito aqui na entrevista. Obrigada, Rodney. Obrigado você, obrigado Zi pelo convite. Qualquer dúvida, o pessoal que está assistindo, quiser entrar em contato, sabe me achar. Pode mandar também mensagem aqui no Facebook. Pode mandar que a gente responde tudo também, não tem problema. Obrigada e eu espero você mais vezes, né? Com certeza, estou à disposição. Obrigada. Gente, até o próximo programa. Obrigada pela participação de todos. Quarta-feira, às 8 horas da noite, estaremos aqui novamente. Até o próximo programa. Tchau.